E aí, galerinha, professor Rogerson, de volta, estamos lá. Matéria hoje de matemática, pessoal, de quarto ano, ensino fundamental. Vamos estudar sobre polígonos, beleza? Então vamos lá. É um assunto bem sucinto, ou seja, compacto, resumido. Então rapidinho nós conseguimos ver todo o conteúdo, certo? Preste bastante atenção, não durma, hein? Não durma. Pessoal, polígono. O que é um polígono, professor? Vamos para a definição, né? É uma figura geométrica plana, onde todos os lados compostos por linhas retas que se fecham, certo? Essa é a definição. Então, todos os lados de um polígono, eles são compostos por linhas retas. E essas linhas, elas têm que se fechar, beleza? Então, é uma figura geométrica plana, onde todos os lados são compostos por linhas retas. Linhas retas, ó, linhas retas, preste atenção, que se fecham, então elas têm que se fechar em algum lugar, né? Não pode ficar aberto não, certo? Essas linhas retas não podem ficar abertas. Então essa é a definição, ok? Vamos agora imaginar esse polígono de 3 lados, que é chamado de triângulo. Nós vamos já ver a questão da classificação quanto ao número de lados, certo? Vamos identificar os elementos de um polígono, certo? Quais são os elementos de um polígono? Eu tenho o ângulo, que ele fica nesses cantos, ó. Vamos dizer assim, usar essa linguagem, fica nos cantos, ó, os ângulos, certo? Professor, eu tenho uma pergunta, diga. O ângulo é só lá em cima? É não. Aqui embaixo também. Por quê, professor? Porque o ângulo é a abertura entre duas retas. Então você vai juntar duas retas, ó. Certo? Essa abertura é o ângulo, entendeu? Duas retas. A abertura entre as duas retas é o ângulo, entende? Lembrando que para ser um polígono tem que ser fechado, né? Ó, fechado, beleza? Tranquilo. Eu tenho o lado. O que é o lado? É cada linha que compõe o polígono. Então, se eu tiver 3 linhas, cada linha dessa é um lado. Se eu tiver 4 linhas, cada linha dessa é um lado, beleza? Então, o lado é cada linha que compõe o polígono. E o vértice, pessoal, é o ponto em comum entre os lados, ou seja, é o ponto de encontro, né? Onde os lados se encontram. Aqui é o vértice. Não confunda vértice com ângulo, preste atenção. O ângulo é a abertura, ó. Eu vou abrindo, o ângulo vai aumentando, né? Ó. Vou abrindo, o ângulo vai aumentando, porque o ângulo é a abertura. Mas o ponto de encontro é o mesmo. O ponto de encontro é aqui, ó, certo? O ponto de encontro não muda, não. Então, o ponto de encontro, que é o ponto em comum, ó, é onde eles se encontram, onde as duas retas se encontram. Agora, o ângulo é a abertura entre essas duas retas. Cuidado para não confundir ângulo com vértice, certo? O ângulo é a abertura e o vértice é onde eles se encontram, beleza? Tranquilo. Pessoal, classificação do polígono quanto ao número de lados, certo? Dependendo da quantidade de lados, você pode chamar de forma diferente esse polígono. Cada polígono vai ter o seu nome de acordo com o número de lados. Se o polígono tiver 3 lados, pessoal, é conhecido como triângulo. Vamos lá, todo mundo? Triângulo. Muito bem, gostei do coral aí, ó. Se tiver 4 lados, é quadrilátero, beleza? Se tiver 5 lados, chama de pentágono. Se tiver 6 lados, chama de hexágono. Estão repetindo comigo, né? Isso, muito bem. Eu quero ouvir aí do outro lado, ó. 6 lados, hexágono. 8 lados. Isso, octágono. Muito bem, octágono. 8 lados. E 10 lados, decágono. Decágono. 10 lados. Beleza, pessoal? Então, essa é a classificação do polígono quanto ao número de lados, ok? Agora vamos observar esses 2 tipos de polígonos, ó. Todos 2 são polígonos, tanto esse como este, tá? Tanto este como este. Qual a diferença? É que um é convexo e o outro é côncavo. Aí você me pergunta, professor, como é que eu vou conseguir saber se um polígono é convexo ou é côncavo? Preste bastante atenção na dica. Você está vendo esses pontos que eu coloquei aqui, ó? Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, né? E uma reta. Eu tracei uma reta entre o ponto A e o ponto B. Tracei uma reta, beleza. Preste bastante atenção. Para que o
seja convexo, independentemente de onde esses pontos se encontrem, quando você traçar a reta, essa reta vai estar totalmente dentro do polígono. Entendeu? Totalmente dentro do polígono. Em qualquer lugar que eu colocar esses pontos aqui dentro, ó, se eu colocar um ponto aqui e um aqui, ó, se eu traçar uma reta, ó, a reta ficou totalmente dentro do polígono. Se eu colocar um ponto aqui e o outro aqui, ó, e traçar uma reta, a reta ficou totalmente dentro do polígono. Então, quando isso acontece, a reta entre dois pontos que estão dentro do polígono, os dois pontos têm que estar dentro do polígono. Quando eu traço uma reta entre esses dois pontos, se a reta ficar totalmente dentro do polígono, então esse polígono ele é convexo. Professor, então o côncavo está caindo a ficha. O côncavo é o contrário, né? Algum ponto dessa reta não vai ficar dentro do polígono. Garotinho esperto, hein? Tá estudando, ó. Presta atenção aqui, ó. É justamente isso que você disse aí, ó. O côncavo, você traça dois pontos e traça uma reta, né? Você marca dois pontos, ponto A, ponto B, traça uma reta. Tá observando que parte da reta ficou fora do polígono? Sim, professor, observei. Pois pronto. Neste caso, quando a reta, uma parte da reta fica fora do polígono, então nós temos um polígono côncavo, beleza? Ele é côncavo. Convexo, tudo dentro, tudo convertido. A reta vai ficar todinha dentro dele, convexo. Côncavo é o contrário, quando alguma parte da reta não fica dentro do polígono, beleza? E para concluirmos, um exercíciozinho, né? Vamos marcar aqui só os que são polígonos. É um polígono? Qual deles é polígono? Ou quais deles? Vamos lá? Preste atenção na definição. É uma figura geométrica plana, onde todos os lados são compostos por linhas retas. Opa! Que se fecham. Preste atenção nesse detalhe. Ó. Linhas retas que se fecham. Esse aqui é o grande detalhe. Ó. Linhas retas que se fecham. Então vamos lá. Aqui eu tenho linhas retas? Não, professor. Isso, muito bem. Ó, que aqui não é reto. Então aqui não é um polígono. Aqui eu tenho linhas retas? Também não. Apesar de ser uma figura geométrica plana, né? Mas não tem linhas retas. Beleza. Aqui, professor, eita, professor, agora eu fiquei na dúvida. Mas espera aí, eu sou um garoto esperto, eu vou prestar atenção na definição, ó. Linhas retas que se fecham. Eu tenho linhas retas, mas não se fecham. Ô, papai. Então aqui, ó, está aberto. Então não é um polígono também. Show de bola? Entendeu aí como fica fácil? Essa outra figura eu tenho, ó, 4 linhas retas que se fecham. Então essa aqui é sim um polígono. Então marco ela, ó, polígono. Beleza. Que aqui tem 4 lados, é um quadrilátero. Muito bem, garotinho. E a nossa última figurinha lá, ó, eu tenho também linhas retas, 3 linhas retas que se fecham. Então, nesse caso, eu também tenho um polígono. Beleza. Porque eu tenho linhas retas que se fecham. E, como tem 3 lados, ele é um triângulo. Muito bem, pessoal? Entendido? Compreendido? Esse é o nosso assunto sobre polígono. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.